Apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o cardiologista Vander Wade. Doutor Vander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes queridos do Panorama 95. Sempre a satisfação estar por aqui. Tem uma pergunta aqui que ficou daqui da semana passada, muito já recorrente aqui, né? Mas vale a pena aqui a gente fazer. O Vander quer saber se é mito ou é verdade que todos os dias uma taça de vinho faz bem para o coração. Rapaz, é verdade, Marcos. É verdade? É verdade. A diferença bora tomar vinho. Assim, aí a gente precisa ter muito cuidado, principalmente falando em rádio, porque às vezes a pessoa faz o recorte, né? Os recortes que se faz chega aí. Em casa embriagado, foi o doutor Vander que mandou. Exatamente. Mas às vezes você faz o recorte, só escuta aquilo que você quer ouvir e aí acha que o cardiologista estava na rádio mandando o povo beber álcool em grande quantidade, né? A gente já falou aqui algumas vezes, mas eu vou relembrar. Existe um negócio que não dá para mostrar para os ouvintes da rádio, né? E também, até mesmo para quem está nos acompanhando pelas outras plataformas com vídeo também, como a gente não trouxe aqui uma exposição para desenhar, para apresentar, também fica um pouco mais difícil. Mas existe algo na estatística lá que a gente chama de curva em J. Essa curva em J é como se você tivesse um gráfico com o eixo horizontal e o eixo vertical. E nele você vai colocar a mortalidade dos pacientes, ou seja, o risco de morrer dos pacientes, e isso na parte horizontal, na parte vertical, a exposição a um determinado fator. No caso do álcool, existe a curva que acontece, que fica lá desenhada, é como se fosse uma letra J. O que é que quer dizer? Que a pessoa que não bebe absolutamente nada, ela vai ter um nível de risco de morte por outras causas, né? Ela não bebe, então ela não vai morrer por conta da bebida, mas ela vai morrer por conta de alguma outra coisa. Todos nós somos mortais, então vai morrer por alguma outra coisa. Existem vários estudos que mostram que o consumo moderado de álcool, e aí tem uma particularidade do vinho que a gente fala já, mas que o consumo moderado de álcool em pequenas quantidades, ele parece promover, por uma razão que a gente não sabe, a gente desconhece, mas ele parece promover algum benefício de fato à saúde. E aí o paciente que consome uma dose por dia de álcool sem ter doença cardíaca, principalmente sem ter doença descompensada, esse paciente parece, ele de fato vive mais do que o paciente que ele é completamente abstêmio, ou seja, fulano não bebe absolutamente nada e não tem doença cardíaca. Cicrano bebe uma dose por dia de vinho, de cachaça, de cerveja, de qualquer coisa que seja, e também não tem doença cardíaca, está bem compensado, está tudo tranquilo. Muito provavelmente, segundo as estatísticas dos estudos, essa pessoa, cicrano aí, que bebe uma dose por dia, mas é realmente uma dose por dia, ela parece que vai viver mais, ela vai morrer menos, né, vai levar mais tempo para partir, vai ter uma vida maior do que aquele que não bebe absolutamente nada. Então isso gera para a gente uma estranheza, porque todo mundo sabe, o que é divulgado, é que o álcool ele faz mal. Mas por que a gente divulga, por que o que está no meio aí é que o álcool faz mal? Porque infelizmente a gente não sabe consumir a bebida da forma adequada. E nesse caso particularmente, a diferença que tem entre a dose que causa benefício e a dose que intoxica, que começa a causar malefício, ela não é tão grande. Então, se você bebe uma dose, já você está obtendo benefícios. Se você bebe 2, 3, 4 doses, você começa a obter malefícios. Com 2 doses, é a mesma coisa de você já não beber nada. E com 3 doses para cima, você já está, na verdade, correndo um risco de morrer muito maior do que todo o grupo anterior, do que quem não bebe nada, do que quem bebe uma, do que quem bebe 2. Então, a partir de 3 doses por dia, do que quer que seja, se você faz isso regularmente, o risco é muito grande. Então, na prática, como a gente sabe que nós somos falhos e a gente às vezes não tem essa disciplina de realmente consumir só uma dose regularzinha por dia, a gente recomenda para as pessoas não beber, especialmente aqueles que nos procuram em situações descompensadas. Já vou avisando logo, porque certamente, né, quem está ouvindo aí vai ligar, tenho pressão alta, estou com diabetes, estou com minhas taxas descontroladas. O álcool vai fazer mal para essas coisas. Estou acima do peso, o álcool é calórico. Então em qualquer quantidade? Sim, se tiver descompensado, sim. Agora o paciente não tem, a pessoa, o indivíduo não tem doença, está bem, é saudável, e quer tomar uma dose por dia, pronto. Esse é um hábito de vida que poderia melhorar
o tempo de vida do paciente, segundo os estudos. Você quer consumir uma quantidade por dia. Então, uma taça de vinho por dia, assim como uma dose de 50 ml aproximadamente de uma bebida destilada, seja um uísque, uma cachaça, ou uma cerveja, que seria uma latinha de cerveja por dia, ela provavelmente obtém benefícios. Por que a gente não divulga isso? Eu estou divulgando, falando abertamente aqui, porque a gente não divulga tanto isso? Exatamente porque as pessoas pegam só o recorte, entendem errado e dizem, não, o doutor disse que beber álcool era bom. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar, não, mas o doutor disse que era bom e eu vou começar. E aí começa a beber, bebe 4, bebe 5, bebe uma lata de cachaça, bebe 1 litro de uísque, bebe uma grade de cerveja. Né? Passou de uma latinha de cerveja, você já perde o benefício. Passou de uma dose de cachaça, você já perde o benefício. Passou de uma taça de vinho, você já perde o benefício. Gente, então, é uma dose, viu? É uma dose, realmente. Então, por isso que a gente não divulga tanto. Quem não consegue se controlar, não Quem não vive. consegue se controlar é melhor não beber, por conta da história da curva em J. Porque beber mais, beber 3 doses, beber 4 doses, é muito pior do que não beber nada. Então, na dúvida, a gente prefere deixar as pessoas assim, na orientação, né? Pedir para as pessoas não beberem nada do que elas se submeterem a algo que pode trazer-lhes prejuízo. Mas nesse caso específico do vinho, ainda tem um componente ainda adicional, que é uma substância que é presente nas uvas, que ela é resguardada dentro do vinho e o vinho obviamente permanece, mas ela também está presente dentro da uva mesmo. O comer, consumir a uva também você obtém esse mesmo benefício, que a substância chama resveratrol. Ela é uma substância antioxidante que tem alguns estudos já que mostram de fato efeitos benéficos sobre o sistema cardiovascular. Então a tal da taça de vinho, ela teria entre aspas, esse duplo benefício. Uma taça de vinho por dia, não vale acumular, passei uma semana sem beber, vou tomar 2 garrafas, não vale, não serve, vai fazer mal, tá certo? Então, faz 2 meses que eu não bebo, então agora eu vou pegar uma caixa de vinho e vou beber agora nesse final de semana todinho. Não vale. A dose que você não tomou ontem, ela está perdida. Se você quiser, pode tomar uma taça hoje e acabou-se. Então, o vinho, de fato, ele tem esse benefício por ser álcool, se você tomar uma taça por dia de forma controlada e regular, e tem esse benefício adicional dessa substância aí que é o resveratrol, que tem efeitos benéficos sobre o sistema cardiovascular. Outra pergunta, quem nasce com sopro no coração, ele fecha com o tempo? Depende, porque sopro no coração não é uma doença, tá bom? Essa é uma oportunidade interessante da gente esclarecer isso, eu agradeço pela pergunta. Sopro não é doença, sopro é barulho. Vou fazer, esse aí quem tá em casa vai conseguir me ouvir, sopro é isso aqui, aí. É barulho, sopro é só isso. Como é que você diagnostica que alguém tem sopro no coração? Você coloca um estetoscópio, escuta o paciente e você, em vez de escutar as pancadas do coração, que são o que a gente chama de bulhas, essas bulhas elas acontecem por conta do movimento de abertura e de fechamento das válvulas do coração. As válvulas são como portas, elas regulam uma passagem. Se uma porta está fechada, ninguém passa. Se uma porta está aberta, alguém pode passar. Quando você abre e fecha uma porta, faz aquele barulhinho da abertura e do fechamento da porta. Do mesmo jeito, quando você tem uma válvula se abrindo e fechando, no fechar dessa válvula, ela faz um barulho. Esse barulho a gente chama de bulha. E é uma pancada. Então é o tum-tum que a gente aprendeu nas músicas. Oi, tum-tum, bate o coração. Na verdade, para a gente é tum-tá, porque são timbres diferentes. Então, essas batidas normais do coração, elas fazem lá um tum-tá, e a gente chama isso de bulhas. Quando esse som dessas bulhas do coração, ele é modificado para uma característica que lembra para a gente, ou lembrava para alguns médicos aí, o barulho de um sopro, de alguém soprando, esse som que eu fiz agora, a gente chama isso de sopro cardíaco, de fato. Então o sopro é apenas um barulho. E esse barulho ele denota o quê? Que a passagem do sangue por dentro do coração, ela deve estar sendo atrapalhada em algum dos pontos. Isso geralmente acontece por algum defeito mesmo. Seja ele congênito, ao nascer você tem, como é o caso que ela descreveu aí, seja adquirido. Alguns pacientes nascem sem sopro, após os 50 anos, 60 anos, um sopro aparece, porque uma das válvulas endureceu, calcificou, ela ficou falha do tipo, ela não fecha mais, aí fica com insuficiência, e isso tudo gera barulho. O sangue ele faz barulho quando ele está passando por essas portas, por essas válvulas. Quando o paciente nasce, você já pode ter esse tipo de problema. Só que ao nascer, às vezes de fato você tem alguns
alguns defeitos, a gente chama de defeitos congênitos, que eles, com o passar do tempo, eles se resolvem sozinhos, resolvem espontaneamente. O mais comum deles seria a persistência do canal arterial e defeitos do septo atrial, a comunicação interatrial. E a comunicação interventricular. Talvez seriam os 3 defeitos congênitos que você nasce com eles provocam um barulho no coração. Esses 3 especificamente nem são relacionados a válvulas, são relacionados realmente a um defeito. Na construção do coração, é como se alguém fosse construir uma parede e ficasse um buraquinho lá na parede. E aí depois terminou a obra, terminou a casa, a obra está entregue, ficou aquele buraquinho ali. Aí ali 1 mês, 2 meses depois, chama um pedreiro que vem, vai lá e fecha, porque ficou faltando só aquele pedacinho. É mais ou menos do mesmo jeito. Então, alguns pacientes, ao nascer, eles apresentam alguns defeitos. Esses defeitos que a gente mencionou, comunicação interatrial, que é a CIA, comunicação interventricular, que é a CIV, e persistência do canal arterial, que é PCA, são os mais comuns que se resolvem espontaneamente. Então, muitos desses pacientes, eles nascem com esse defeito. Esse defeito, ele gera o barulho, que é o tal do sopro, e esse barulho, ele vai desaparecer porque a doença vai melhorar. Existem outras doenças, porém, por exemplo, tem uma doença que é mais conhecida, não é tão comum assim, mas é mais conhecida lá entre a cardiologia, especialmente na cardiologia pediátrica, que é a tetralogia de Fallot. É uma doença que ela é composta por quatro componentes, e esses 4 componentes em conjunto, cada um deles é passível de causar um tipo de sopro diferente. Então, você pode ter mais de um tipo de sopro, mais de um tipo de barulho. Tem um barulho que tem um timbre, tem um barulho que tem outro, tem um barulho que aparece num determinado momento, tem um barulho que aparece em outro. Então, o sopro é só o sintoma. Então, o paciente deve buscar a causa. Sim, exatamente. O sopro é só um sintoma, você deve buscar a causa. Inclusive, existe um negócio que a gente chama que são sopros inocentes. Você investiga, não tem absolutamente nada, e o paciente não tem doença, e isso acontece às vezes na fase da infância precoce, e depois desaparece espontaneamente. E a gente simplesmente não sabe, não tem ainda um entendimento completo, apesar de todos os recursos tecnológicos, a gente não tem ainda um entendimento completo de por que esses pacientes apresentam esse barulho, mas é só um barulho. Então, o sopro ele pode resolver, depende de qual doença está associada a esse sopro. O sopro é só um sintoma, é a ponta do iceberg. Se for um defeito mais simples, esses defeitos eles podem se corrigir sozinhos mesmo. O paciente não precisa de nada. Se forem defeitos associados a doenças mais complexas, como a gente mencionou, a tetralogia de Fallot é uma delas, transposição de grandes vasos, são doenças que são mais complicadas do ponto de vista estrutural do coração. Aí de fato você só consegue corrigir a doença e, por consequência, corrigir o sopro se você fizer procedimentos. Geralmente envolvem procedimentos cirúrgicos. Ouvindo conta que Dona Zefa fez 100 anos de idade agora, em fevereiro, e toma uma taça de vinho todos os dias. Que bom, né? Olha aí, tá certo. A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, foi não, acho que foi a governante mais longeva da Inglaterra. Também tinha por hábito beber uma taça eu acho que era uma taça de vinho, de espumante, de alguma coisa, todos os dias. Viveu até os 96 anos também. Uma taça, exatamente. Tenho 42 anos de idade, tenho um problema circulação, ou seja, tenho úlcera venal. Eu posso tomar AS infantil para evitar problemas do coração, e é verdade que é bom para o coração o AS infantil? O AS infantil ele é bom para o coração se ele estiver bem indicado. Antigamente eu estou falando 10 anos atrás, não é muito antigamente assim não, né? Quando eu saí da residência, isso era praticamente uma lei. Paciente que tem acima de 50 anos de idade, não é o caso aqui, né, que o paciente tem 42, mas paciente que tem acima de 50 anos de idade e tem diabetes, por exemplo, era igual a você ter que tomar um AS, porque era um entendimento comum, a partir dos estudos, do que os estudos traziam, era um entendimento comum que o paciente diabético com 50 anos de idade era o equivalente a um paciente que já teve um infarto. Era isso que a gente entendia naquela época. E aí a gente usava o AS como benefício, como forma de beneficiar esses pacientes. O acúmulo dos estudos, com o acúmulo do tempo, o que é que a gente começou a observar? Que de fato o paciente diabético ele tem um risco cardiovascular maior, os pacientes com diabetes eles têm problemas, mas esse paciente diabético, ele não tinha realmente esse desfecho tão ruim, tão complicado como do paciente que
que já teve de fato um infarto. Então, o que é que se observou? Que o uso do AS profilático preventivo para o primeiro evento, para prevenir o primeiro evento. Você nunca teve um AVC, nunca teve um infarto, nunca teve nenhum tipo de doença obstrutiva na parte circulatória. E aí, em função disso, você nunca teve, mas está precisando tomar o medicamento para prevenir, porque tem alguns fatores de risco. Essa prevenção, que a gente chama de prevenção primária, ela mostrou pouco resultado. Na verdade, ela funciona, mas ela vem associada a efeitos colaterais indesejáveis. Quando você pesa na balança, os efeitos colaterais ao longo de 10, 20 anos, você provavelmente vai ter algum tipo de sangramento indesejável que meio que vai compensar ou vai fazer perder o benefício que você adquiriria de evitar uma doença cardiovascular. Então, o benefício geral, que eles chamam o benefício líquido, é muito pouco para um paciente que nunca teve nenhum problema específico no sistema circulatório. Para alguém que já teve um problema específico no sistema circulatório do tipo obstrutivo, porque aqui essa úlcera venosa, na verdade, é no sistema vascular e não é, geralmente essas úlceras venosas não são por obstrução especificamente. Então, o paciente que teve uma doença por obstrução, o que seriam essas doenças por obstrução? O paciente teve um infarto, o paciente teve um AVC ou o paciente teve uma isquemia nas pernas, que é uma obstrução nas artérias da circulação das pernas. Nesses casos, aí está indicado, e muito bem indicado, o uso do AS, porque a gente está falando aí do que a gente chama de prevenção secundária. O paciente já teve um evento e tem muito risco de ter outro, e aí a gente evita esse risco utilizando o AS. Então, para responder a pergunta dele, posso usar o AS ou não posso? Se for para prevenção secundária de algum evento cardiovascular, ou seja, você já teve algum evento cardíaco e agora está tentando se prevenir, é super indicado, e a úlcera venosa ela não vai contraindicar essa possibilidade. Embora a gente precise saber que as úlceras venosas com o paciente usando AS, elas podem se tornar mais frágeis e o paciente pode sangrar ali naquele local. Se você nunca teve um evento cardiovascular e está fazendo isso apenas para prevenir o primeiro, aí eu acho que o risco de você ter algum tipo de sangramento e alguma complicação já pode superar os benefícios nessa situação. Então teria que ser algo a ser conversado com o médico que lhe acompanha, especificamente com o médico que lhe acompanha da úlcera venosa, para que ele consiga estabelecer aí na balancinha de pratos. Eu chamo muito na nossa prática clínica diária, o médico ele vive pesando naquela balança de prato da feira. Você bota o peso de um lado, bota o peso do outro, o peso e o contrapeso. Os prós e os contras. Tudo que a gente faz ou que a gente não faz também, quando eu indico para um paciente um remédio ou quando eu deixo de indicar para o paciente um remédio, eu estou obtendo um benefício e eu estou tendo algum risco associado. Quando eu digo para o paciente tem que ir para a cirurgia, eu quero que esse paciente obtenha um benefício, embora ele esteja sujeito a um risco. Se eu disser para ele, não quero que você vá para a cirurgia, não, é porque o risco é grande demais da cirurgia, então eu estou beneficiando o paciente, porque ele não vai se submeter a uma cirurgia arriscada, não vai correr o risco de morrer, mas ao mesmo tempo ele também está se prejudicando, porque ninguém indica uma cirurgia sem necessidade. Então ele tem alguma doença que não vai ser operada. Então eu vou precisar manejar nesses casos. Então o tempo inteiro a gente está usando essa balancinha de dois pratos. O que é que eu recomendo ao nosso ouvinte, 42 anos de idade, com uma úlcera venosa, volte ou procure, quando for o tempo adequado, o seu médico que lhe acompanha da úlcera venosa, converse com ele a respeito do uso do AS, porque se houver uma indicação específica para o uso do AS, com certeza ele o fará. E se não houver a indicação específica de uso do AS, aí usá-lo talvez só vá causar mais riscos dele obter um sangramento e um efeito indesejado, porque ele já tem uma outra doença do sistema vascular. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marco Dado, bom dia a todos. Marco perguntou ao doutor aí se tem horário para tomar essa taça de vinho durante o dia. Qual o horário melhor, tanto faz como tanto fez. Obrigado aí. O vinho animou a galera. A taça do vinho gerou interesse. Mas... Não tem nenhuma evidência científica de que existe horário para consumo dessa taça de vinho, não, tá bom? Só para benefício cardiovascular. Como o álcool ele é um irritante
do sistema digestivo. Eu só sugeriria que não, né? eu só sugeriria que não fizessem jejum, exatamente. Porque a primeira coisa que vai cair no seu estômago no dia, ser uma taça de vinho, realmente não é adequado. Eu acho que talvez não seja do interesse dele. Então, a recomendação, a sugestão seria durante uma refeição, sabe? No café da manhã acho que não combina muito, né? Vamos combinar aqui, eu acho que depois do almoço, até mesmo depois de jantar, se você tá num jantar mais especial ali, quer tomar aquela tacinha de vinho. Então, eu acho que é o mais adequado. Acho que não combinaria fazer da taça de vinho um lanche, não combinaria tomar em jejum, ainda mais que a gente disse aqui. Então, assim, não tem nenhuma evidência científica para isso, não tem nenhum estudo que diga que é obrigatório você consumir nesse ou naquele horário. Mas é o bom senso, né? Então, ou toma no almoço ou toma na janta que tá tudo bem e dá certo. Tem mais pergunta aqui. Uma pessoa com vitamina D em 14 tem risco de infarto com colesterol alto 390? Ele é o cardiologista da minha mãe, inclusive ela está aniversariando hoje, 82 anos, Cruzeta, ela adora ele. Você não colocou o nome dela. Pois manda. O nome da filha é Joelma. Tá certo, um abraço, Joelma, um abraço para a mãe de Joelma, para né? sua mãe que está aniversariando, feliz aniversário. Selma, dona Selma. Dona Selma, um abraço, dona Selma. Olha, a vitamina D baixa, especificamente, ela não é um fator de risco cardiovascular. Agora, é um fato interessante que a gente observa que a vitamina D baixa, ela tem uma certa correlação com o colesterol alto. Não é porque uma necessariamente vai causar a outra. É mais uma associação, uma coincidência. Na verdade, não é tanto bem uma coincidência, porque a vitamina D, sendo uma das vitaminas que a gente chama de lipofílicas, ela tem uma estrutura dentro dela, dentro da composição dela, que leva gorduras. Então, o que a gente entende é que o paciente que tem dislipidemia, que tem o colesterol alto, ele tem algo de errado na usina, na fabricação das gorduras do organismo. E como a vitamina D é uma vitamina que tem a estrutura dela dependente de algum radical, que a gente chama, de alguma parte da estrutura dela, dependente de gorduras, provavelmente o paciente que tem essas taxas de colesterol muito altas pode ter alguma vitamina D mais baixa, porque não consegue sintetizar bem a vitamina D. Ou vice-versa, ele não consegue sintetizar bem a vitamina D e ela fica baixa porque eu estou com algum defeito no sistema enzimático ali de fabricação de colesteróis que acontece majoritariamente no fígado. Então, não existe uma evidência exata da dosagem da vitamina D ser um fator de risco cardiovascular. Então, para uma situação hipotética em que o paciente tenha o colesterol normal e a vitamina D está baixa, só a vitamina D está baixa, porque isso pode acontecer também, esse paciente, a gente não tem nenhuma evidência de que ele seja um fator de risco adicional e que você tenha que corrigir essa vitamina D para benefício cardiovascular. Existe para outros benefícios, para sarcopenia, que é aquela perda de massa muscular, perda de massa óssea, osteopenia, osteoporose. Então, por outras razões, pelo sistema músculo-esquelético, tem muita razão para você repor vitamina D. Para a imunidade, vitamina D é um cofator importante para a imunidade, então quando ela está mais baixa mesmo, realmente tem indicação de você repor. Mas, para benefício cardiovascular, não tem uma evidência ainda científica a esse respeito. Agora, ela mencionou uma outra coisa aí, que esse sim é um senhor fator de risco para a doença cardíaca, que é essa dislipidemia com colesterol acima de 300. Esse colesterol muito provavelmente indica algum erro genético, é algo de nascença que ela tem, mas que pode piorar se ela tiver uma dieta inadequada e que precisa de tratamento. Esse colesterol acima de 300 é um senhor fator de risco para ela desenvolver doenças obstrutivas e lá na frente apresentar doenças cardiovasculares. Pergunta, doutor Wander, sobre o procedimento ablação, se é simples e o tempo de recuperação, e se você deixa de tomar o medicamento para arritmia após o procedimento. Existe a possibilidade de você deixar de tomar as medicações de arritmia depois de um procedimento de ablação. O procedimento complicado depende da expectativa do paciente acerca de complicação. Se a gente for, depende do que você compara, tá bom? Se eu for comparar, por exemplo, a ablação de uma arritmia
com a extração de um sinal de pele, a ablação da arritmia é muito mais complicada. Ela pode resultar em algumas complicações muito maiores do que as complicações que você tem quando você vai tirar um sinal de pele. Agora, se eu estou falando da ablação sendo comparada com uma cirurgia cardíaca de troca de uma válvula, aí sem sombra de dúvida a ablação é infinitamente mais tranquila, infinitamente mais simples do que um procedimento como esse, que é uma cirurgia cardíaca, em que você vai parar o coração do sujeito, ele vai ficar literalmente de coração aberto ali na sua frente para você fazer essa troca e com todo o seu restante do seu organismo dependendo de um aparelho ali que está fazendo o trabalho de manter o sistema circulatório. É um nível de complexidade de uma cirurgia cardíaca mesmo, uma cirurgia de troca de válvula, uma cirurgia de ponte de safena, é um nível de complexidade que você tira pela quantidade de gente que tem dentro da sala de cirurgia. Geralmente são 11 pessoas, 12 pessoas dentro da sala de cirurgia trabalhando ali para organizar aquele paciente. Então, quando você compara a ablação com uma cirurgia cardíaca convencional, uma troca de válvula com uma ponte de safena, a ablação é infinitamente mais simples. O paciente faz o procedimento num dia, geralmente no outro está em casa. A recuperação costuma ser imediata e super tranquila. Passou esse período de 24 horas. Normalmente ele é liberado para suas atividades habituais. E o paciente pode, sim, de fato, ficar sem nenhuma medicação. Mas isso não é uma garantia absoluta, porque a gente só sabe como vai reagir o paciente depois que o procedimento é executado. E após a realização da ablação, em geral, você faz uma reavaliação para saber se a arritmia realmente desapareceu. Na ablação, você tenta queimar lá, seja com temperatura alta, seja com temperatura baixa, você tenta queimar lá o foco da arritmia, mas alguns pacientes têm mais de um foco de arritmia. Você consegue queimar o primeiro e depois o segundo que estava escondido aparece. E aí você pode necessitar ainda do uso de alguma medicação, embora em doses mais baixas. Então não tem como a gente ter uma garantia absoluta de que depois do procedimento de ablação você vai ficar livre da medicação. Mas a realidade é que muitos dos pacientes, depois da ablação, de fato não precisam mais de medicamento. E é um procedimento que, para mim, que sou cardiologista, acostumado a indicar cirurgias cardíacas para os pacientes, é um procedimento muito tranquilo. Mas ele tem algumas taxas de complicações e quando você compara com outros procedimentos mais simples, botar um gesso no braço, fraturei um braço aqui, aí o ortopedista vai lá, pum, bota o braço no lugar e bota um gesso. É muito mais complicada a ablação do que um gesso no braço. Mas a gente tem que ter mais ou menos a base de comparação. Dentro da área da cardiologia, é um procedimento que a gente considera simples, sim. Manda aqui um abraço aqui para nossa colega de comunicação, Mirielle Chaconta, aqui mandando um forte abraço. Do Van, disse que você tratou da irmã dela, de 26 anos, por uma TEP. Sobreviveu por um milagre, diagnóstico rápido e tratamento correto. Agradeço, obrigado. Dr. Wander Ueda, médico cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penida, aqui em Caicó. Telefone 84994310681. Obrigado por sua participação. E eu que agradeço, Marcos. E eu volto já para conversar com o professor Jefferson Lucena.